dia, turma! E aí? Vamos dar continuidade às nossas atividades, hoje ainda na unidade 6, que tem como título Here and There. Hoje finalizamos nosso bimestre, então é importante que vocês mantenham essas atividades em dias, mandando para o e-mail, ok? Então até hoje nós estamos aceitando atividades referentes ao terceiro bimestre, ok? Dando continuidade a essas atividades, hoje nós vamos ver o reading da página 66, certo? Que tem como título Journeys to School, certo? Vai falar um pouco sobre o tempo, certo? Time. E aí, falando sobre time, nós vamos falar sobre as hours, que é um assunto muito importante e bastante discutido na disciplina de inglês. Então, de acordo com esse título, que é Journeys to School, ou seja, a jornada da escola, e aí vocês vão ver nessa imagem aí na página 66, são crianças onde eles estão participando de atividades escolares. Vocês irão responder a questão 1, certo? Que diz assim: Answer the question. What time to get up? How do you get to school? How long does it take you get to school? Então, são perguntas pessoais, certo? Que de acordo com suas perguntas, vocês irão responder essas questões que estão aqui, certo? Qual é o horário que você acorda? Qual é o horário que você vai para a escola? E quanto tempo você leva para chegar na escola, certo? E na segunda questão, que é o reading, ou seja, a leitura desse texto, vocês vão ler esse artigo e sublinhar os tempos. O título diz assim: What time is it? Time to Get Up, by Sarah Beth. Então, dentro desse texto, nós vamos falar um pouco sobre horas. Lembrando que as horas, elas são diferentes do português para o inglês. E aí eu vou mostrar para vocês essa diferença. Antes disso, vamos para a leitura do texto. Então, todos com o livro na página 66, escuta essa leitura do texto, ok? There are many ways to get to school, but in some parts of the world this is not so simple. Many primary and secondary schools take really long journeys. Regis and his friends live in a small village in India. They get up at 5 o'clock in the morning and walk to school. Then walk for 2 hours. Classes finish at 1:30. Regis and his friends stay at school and study because there is no electricity in their village. Ju and Len are from a little village in China. They live on a mountain, but their school is in a valley. Every day they go up and down the mountain. They get up at 5:45 every morning. The children have big school bags and the journey is very long, but they never go alone. We always take our children to school to help, says Jude's dad. School starts at 8:30 in the morning. Então, um texto pequeno que vai falar um pouco da jornada escolar de alguns alunos em alguns países. E aqui vai mostrar os horários em que acontecem cada atividade, os horários que eles vão para a escola, quanto tempo eles levam para chegar na escola. Então, aqui mostra todo um perfil de um aluno de escolas de outros países, certo? Então, aqui eu enfatizei alguns horários para vocês, algumas horas. E aí vocês vão sublinhar essas horas que estão aqui no texto, certo? E na terceira questão, vocês vão marcar os eventos de acordo com as horas, certo? Na primeira coluna tem os eventos como Ju's school starts, Ju and Len get up, Regis gets up e Regis classes finish. Aqui são os eventos. E na outra coluna estão as horas que cada evento desse acontece. Então, vocês vão relacionar essas duas colunas de acordo com as horas que aparecem no texto, certo? Todos estão aqui nessa questão. Na questão 4, você vai responder essas questões de acordo com o texto.
A letra A diz assim: Where does Regis live? Então aqui está perguntando onde ele mora, onde o Regis mora. Why does Regis stay at school? Então, por que o Regis iniciou na escola? Certo? Where is Jules and Len's school? Onde fica a escola de Jules and Len's? E why just Jude take her and her boy to school? Por que Ju e seu pai e seu irmão vão para a escola? Por que eles vão para a escola? Então, tá aqui algumas questões de acordo com o texto. Vocês vão responder com respostas do texto, certo? Em inglês. E aí, vamos passar agora para a parte do vocabulário que diz assim, telling the time. Essa parte do vocabulário, nós vamos aprender um pouco das horas. Agora, eu vou mostrar para vocês como forma essas horas em inglês. Sabemos que as horas em português, ela está dividida em 24 horas, certo? Já no inglês, nós dividimos essas horas em 12 horas. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Observem este exemplo. Aqui no nosso país, as horas são divididas em 24 horas, certo? Então, nós contamos do 1 até o 24 e formamos as horas, ok? Com relação lá nos países que falam a língua inglesa, eles dividem em 12 horas. Ou seja, quando chega às 12 horas, se inicia novamente do 1 até o 12, certo? Então, a cada 12 horas, se finaliza as horas e iniciam as horas a partir do 1, certo? Aí eu trouxe um exemplo aqui que diz assim, aqui no Brasil são 14 horas, por exemplo. 14 horas são 2 horas da tarde. Lá nos Estados Unidos, eles não utilizam o número 14, ou seja, a partir do 13 não se utiliza. Então, vai até o 12. Quando chega no 12, começa novamente. 1, 2, 3 e assim chega até o 12 novamente. Então, se lá, aqui no nosso país é 14 horas, lá são 2 horas, certo? Então, existe uma forma da gente falar essas horas quando for antes de meio-dia e quando for pós meio-dia. E aí vocês observam aqui esse exemplo, como se coloca as horas em inglês, certo? A utilização dessas duas letrinhas, ou seja, em cada hora, indicando o tempo que ela está, ou seja, se é antes do meio-dia ou se é pós-meio-dia, certo? Então, aqui significa anti-meridian e aqui pós-meridian. Então, se for 2 horas da tarde, é o quê? Se faz dessa forma. 2 p.m., certo? Que significa post-meridian, que para nós significa o pós-meio-dia. Agora, se for 2 horas da manhã, nós temos 2 a.m., que significa ante-meridian, ou seja, antes do meio-dia. Então, as horas da madrugada até meio-dia se escreve a.m. As horas da tarde à noite se escreve p.m. Então, eu trouxe aqui esse reloginho para vocês. E aí eu falo para vocês que é importante vocês saberem as horas em português, certo? Para vocês conseguirem saber fazê-las em inglês. Então, vamos lá para mais um resumo dessas horas em inglês. Aqui, como vocês podem ver, está o relógio. Ele está no sentido horário, certo? E aqui ele está dividido em 2 partes, certo? To e past. Portanto, vamos iniciar com as horas exatas. Por exemplo, se for 6 horas da noite, certo? Sabemos que cada um desse é um numeral. 6 horas da noite ou 6 horas da manhã. Então, nós utilizamos o'clock para as horas exatas, ou seja, quando não há minutos nas horas. Mas aí, digamos que seja 6h30 da noite, certo? 6h30 da noite. Nós já utilizamos o half past. Então, para colocar as horas, com 30 minutos, nós utilizamos half past. Então, se for 6h30, vai ficar it's half past 6,
certo? Ou seja, se passaram 30 minutos das 6 horas. Mas aí, digamos que essas horas, elas estejam com 15 minutos. Ou seja, 15 minutos passados da hora ou 15 minutos para a próxima hora. Então, nós utilizamos quarter past quando passa da hora e quarter to quando vai para a próxima hora. Por exemplo, se as horas aqui for 4:15, certo? Então, em inglês vai ficar It's quarter past 4, certo? Então, já passaram 15 minutos de 4 horas. Mas aí, digamos que seja 4:45 ou 15 minutos para a próxima hora, que nesse caso é 15 minutos para 5. Então, a hora vai ficar It's quarter to 5, certo? Então, nós temos a próxima hora utilizando to, certo? Então, o que é de importante vocês entenderem é isso. Os primeiros 30 minutos, utiliza-se past. Nos 30 minutos após os primeiros 30 minutos, nós utilizamos to, certo? Aprendendo essas principais, que são os topos do relógio, essas outras partes, nós sabemos. Por quê? Porque sabemos que cada pontinho desse em minutos, ele se passa a cada 5 minutos, certo? Então, por exemplo, aqui, digamos que seja 2:05. Então, a hora vai ficar It's 5:02, certo? Então, o número, ou seja, a hora vem sempre após o past. E também vem sempre após o to, ok? Então, pessoal, aqui eu mostrei para vocês um pouco sobre as horas. Pode estar confuso para alguns ainda, principalmente aqueles que não sabem as horas em português. Então, o que eu digo a vocês, primeiramente, vocês devem aprender as horas em português para poder saber as horas em inglês, certo? Uma depende da outra. Então, caso alguém tenha dúvida com relação a essas horas, podem mandar mensagem, certo? Vai aí uma atividade para vocês fazerem do vocabulário na página 67, onde vocês vão escutar o áudio e vocês vão sublinhar a forma correta das horas. Ele vai falar e vocês vão sublinhar a hora correta que eles falaram, certo? Então, cada alternativa tem 2 opções e vocês irão escolher apenas uma opção. No writing, ainda nessa página 67, vocês vão escrever um pouco sobre a rotina de vocês. Então, é o going to school, certo? Então, cada frase dessa é de acordo com o que vocês fazem. Por exemplo, get up, que está aqui no quadro. Get up, a hora que você acorda. Eat breakfast, go to school, finish school e get home, certo? Então, são as horas com que vocês fazem essas atividades que estão no quadro. E no lesson, na página 67 ainda, vocês irão observar essas 2 imagens, look at the pictures, and say how students are getting to school. Então, dessas 2 imagens aqui, qual vocês acham que é a imagem que os alunos estão indo para a escola? Vocês irão marcar. Em seguida, vocês vão escutar o áudio, 40, e marcar a foto, certo? De acordo com o áudio. E na questão 3, vocês vão escutar o áudio novamente e sublinhar a informação correta, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, certo? Próxima aula, estaremos fazendo mais atividades sobre as horas, ok? Então, mais uma vez, dúvidas, manda mensagem, tá? Beijos, até a próxima aula.